E aí, pessoal? Estamos com a nossa terceira aula hoje. Uma aula onde a gente já começa a entrar na parte mais, vamos falar, burocrática, mas é a parte mais importante. Basicamente, se eu não tiver uma teoria, tá legal? Se eu não tiver uma teoria que me dê sustentação ou fundamentação para eu fazer minhas análises para frente, eu vou ter dificuldade. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é construir um bom referencial teórico. Então, como é que eu faço? O primeiro passo é pegar o meu título e as palavras-chave que compõem o meu título, né? E vou construir um sequenciamento teórico, ou seja, são os temas, subtemas e subtemas que eu acredito que são obrigatórios, que são importantes, que eu preciso, né, de ter essas teorias no meu trabalho, ok? Então, se você não assistiu a primeira aula, não assistiu a segunda aula, volta lá, assiste, que você vai entender que precisa de fazer todo um processo sequencial, ok? Se eu pego de repente essas palavras-chave, vamos falar minhas palavras-chave aí, e eu tenho as palavras que são mais importantes dentro do meu título, marketing e vendas, ok? Basicamente, eu já estou afirmando agora que eu preciso de ter teoria que fale sobre marketing e tenha teoria que fale sobre vendas. Vamos supor, de repente, que o meu trabalho, ele vai falar, de repente, aí também sobre micro e pequenas empresas. Então, nesse caso, eu preciso também de ter teoria que fale sobre micro e pequenas empresas. Então, eu passo a ter três grandes tópicos. Marketing e vendas, lembrando que vendas está dentro de marketing, é um super tema dentro de um tema maior ainda. E eu preciso falar também sobre micro e pequenas empresas. Só que eu não vou achar e não vou fazer uma teoria só, marketing. Tá, eu tenho algumas coisas dentro de marketing que eu preciso de falar, alguns subtemas. Mesma coisa para vendas e mesma coisa para micro e pequenas empresas. Então vamos pegar marketing e vendas e vamos trabalhar num tema maior. Então o que eu fiz? Peguei marketing e vendas e conceituei. Primeiro vou falar sobre conceito de marketing, depois mix de marketing, depois vendas. Pré-vendas, vendas e pós-vendas. Aí você me fala, tá, Leandro, como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa é ter seu orientador te apoiando. O seu orientador possui conhecimento sobre a área temática e normalmente ele vai te dar uma ajuda contundente. Se ele não está te ajudando, já errou lá no início. Volte lá para a primeira aula para você entender, ok? E uma outra coisa também que é importante é sempre ter um livro. Biblioteca, gente, não é para ir lá e ficar matando aula, tá? A biblioteca, você vai lá, você vai buscar um livro, não vamos pegar de marketing, Philip Kotler, Paraçoraman, Las Casas, vamos pegar de repente Marcos Cobra, um autor brasileiro aí. Pega esse livro desses caras e abre no sumário, tá? Na hora que você abrir o sumário, você vai ver que tem trocentos capítulos, e dentro de cada capítulo tem uma série de temas, subtemas, subtemas. O que você faz? Vai anotando aqueles itens ou assuntos teóricos que você acredita que são mais importantes. Isso já vai te ajudar e muito a de repente construir depois, junto do seu orientador, ou sozinho, caso seja, a construir de repente os temas que são mais importantes, que você entende que precisam ser estudados, porque mais para frente você vai usar isso lá nas suas análises, ok? Eu pego de repente meu outro subtema, conceitos de MPE, classificação de MPEs e MPEs no Brasil. Aí você me fala, pô, Leandro, mas por que MPEs no Brasil? Gente, é fácil. Várias teorias internacionais não tratam das particularidades que alguns assuntos devem ser tratados aqui dentro do Brasil. Nós sabemos que as micro e pequenas empresas, eles possuem uma série de peculiaridades que só acontece aqui dentro do Brasil. Então é interessante de repente você trazer isso aí, porque de repente pode até explicar lá na frente algumas coisas que algumas teorias internacionais não vão te ajudar, ok? O que eu faço agora? Vou somar os dois grandes temas, marketing e vendas e micro e pequenas empresas. Eu passo a ter então, vamos dizer assim, um grande campão, vamos falar o meu sumário de referencial teórico, do 1.1 até 1.22. Nesse caso, eu enquanto autor, eu estou dizendo que se eu estudar, se eu pesquisar esses temas, eu acredito, ok? Eu acredito que eu tenho teoria suficiente para
de repente me dá sustentação, me dá fundamentação lá mais para frente. Veja uma coisa, importante lembrar, se você tiver faltando teoria, você vai ser criticado na banca e pode ser até questionado. Se você tiver com teoria em excesso, você pode ser tipo, ah, eu não precisava disso, mas você não perde ponto. Eu sempre digo que às vezes é preferível, quando você for para uma banca, você pecar por excesso do que você pecar por omissão. Tá legal? Ok? Então, olha, tá aí o meu Facebook, entra lá, trabalhe isso lá, pegue os, de repente, aí vamos dizer assim, meus vídeos para trás. Tá com dúvida, vai lá no 1, o 1 vai explicar o 2 vai explicar o 1 e o 2 vão explicar o 3 e por aí vai. É muito complicado você dizer que pode pegar qualquer vídeo e simplesmente ali vai te ajudar. Lembre-se que a construção de um TCC é uma construção linear, é uma sequência lógica. Então, se você não assistiu o 1 e o 2, volta lá e assiste. E até a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar um pouquinho de um assunto importante. O seguinte, tem a forma certa de escrever um TCC. Especialmente um referencial teórico. Se você tiver um referencial teórico fraco, é quase notório que o seu TCC também vai ser fraco, ok? Até a próxima aula.